Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Sexta-feira, 23 de maio de 2014, mais um Café Missioneiro ao vivo pela www.novosHorizontesFM.com/NH e pelos tradicionais 104 MHz, 104.7 MHz da Novos Horizontes FM, há 25 anos, a melhor rádio do seu rádio. Tema importante: Instituto Federal Farroupilha. Muito mais que uma escola técnica, como no começo alguns imaginavam, um instituto de educação que começa no ensino médio e vai até a pós-graduação. Comigo, o professor César Kretz, diretor-geral do IFF, a professora Rosane Pagno, diretora de Desenvolvimento Institucional, e a professora Maria Aparecida Luca Paranhos, diretora de Ensino do Instituto Federal Farroupilha, campus de Santo Ângelo. Pois o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que é essa denominação, Farroupilha, ele foi criado em 2008, a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e a Escola Agrotécnica Federal de Alegrete. Vários campos foram criados, então, no interior gaúcho. A partir dessa criação, em 2008, em 2011 começaram as articulações aqui no município de Santo Ângelo para que um campus fosse aqui implementado. Eu me lembro que em junho de 2011, a primeira notícia em relação a isso foi veiculada nos jornais locais. A partir daí, a prefeitura disponibilizou uma área de 50 hectares no bairro Indubras. Como eu conversava há pouco com o pessoal que está sendo recebido aqui no estúdio da Novos Horizontes nessa sexta-feira, eu observava que para educadores transformarem-se em gestores, eu fiquei tentando imaginar o que sentiram essas pessoas quando chegaram pela primeira vez naquela área da cidade, no extremo norte de Santo Ângelo, com uma área de mato, de campo, de árvores. O que essas pessoas imaginaram? O que aquele lugar iria se transformar, professor César, anos depois? As obras já estão em andamento, né? O que o senhor imagina desse lugar lá daqui 10 anos, professor? Começamos assim o nosso bate-papo. Boa tarde, Fábio, boa tarde, ouvintes. É realmente um grande desafio, né? A nossa formação de todos nós somos educadores e em determinados momentos a gente acaba indo para a gestão. Eu tive a experiência, venho do campo de Santo Augusto, onde estava na direção geral, então a gente já chega aqui com uma expectativa, mas também já com uma visão daquilo que nós imaginamos. Antes de ser um grande desafio, eu encaro isso como uma grande oportunidade, né? Porque é um sonho da comunidade de Santo Ângelo, né, da comunidade regional, e que aos poucos nós podemos juntos, né, com a comunidade construirmos, né? E pode ter certeza que ele vai ser um espaço fantástico. Vai ser, nós estamos montando o plano diretor agora, né? E a ideia é realmente fazermos não só um campus tradicional, mas um campus muito bonito, muito agradável. E a área permite isso, né, Fábio? É uma área muito bonita, né? É uma área que tem um espaço privilegiado, um espaço verde, e eu tenho certeza que todos sentirão-se acolhidos naquele espaço, né? É um ponto de vista de Santo Ângelo muito bonito, vamos dizer também, né? Aquela área, há muitos anos, ela sempre foi muito bem cuidada, enfim, né? 4.000 metros quadrados, o que será edificado lá, efetivamente? De momento, nós estamos construindo um prédio de sala de aulas e laboratórios, né, para iniciarmos as atividades no próximo ano, a parte administrativa e um prédio de biblioteca. Então, esse é o início. Mas
já estamos com vários outros projetos em andamento, né? Nós precisamos um centro de convivência para os nossos alunos, um local para educação física, um ginásio, a parte de almoxerifado, patrimônio. Nós precisamos também refeitório, né? Porque os alunos do Instituto Federal Farroupilha, do ensino médio, nós disponibilizamos alimentação também, porque é uma modalidade integrada, né? Então ele fica manhã e tarde. Então nós precisamos de uma infraestrutura condizente a isso que nós queremos oferecer. E além disso, Fábio, também dos eixos que nós vamos trabalhar aqui em Santo Ângelo é o eixo de recursos naturais. Então nós temos que pensar toda uma infraestrutura, isso realmente é um desafio assim, mas é prazeroso, né? De construirmos toda uma logística e uma infraestrutura para darmos conta de cursos da área de recursos naturais. Seja para lidar com agricultura, com animais, enfim, tudo isso nós temos que ir pensando, né? E então, realmente, assim, eu vejo isso como um trabalho bem interessante, né, e que o grupo aí está disposto a encarar. Quanto tempo se levará para efetivamente estar funcionando? A gente sabe que o ano que vem tem os primeiros cursos serão implantados. Quais serão esses? Enfim, esse andamento, o funcionamento, claro que sempre vai ocorrer ano a ano uma evolução, uma transformação. Mas a partir do ano que vem, essa área lá já estará em funcionamento? Enfim. Boa tarde, tudo Fábio, bom? em primeiro lugar, né? E mais uma vez é um prazer estar sempre, né, a mídia à nossa disposição e dando todo o apoio. Esse ano, né, a gente tem 2 cursos já que estão em andamento, que é aqui na nossa sede provisória. Sim. Aonde fica? A sede provisória ela fica ali na rua Antônio Manuel, 14.000, ela em frente ao lado da SMED, próximo ao Colégio Berista. Sim. Hoje aí funcionam já 2 cursos, que é o Gerência de Saúde e Informática para a Internet. Então, já estamos em andamento, né, já estamos ofertando os outros cursos aí também, em termos de Pronatec também, né, nós estamos ofertando. E as nossas instalações para o ano que vem, com certeza, nós já estaremos também lá ofertando outros cursos, né? Como disse o professor César, nós estamos fazendo nosso plano de desenvolvimento institucional e nesse grande projeto aí que a gente está trabalhando, ele irá contemplar, então, os novos cursos, né, das áreas, então, escolhidas, né, dentro aí da chamada pública, né, que foi, né, digamos, todo esse percurso aí, foi feito aqui com a comunidade de Santo Ângelo. Esses cursos, de que forma ocorre o acesso do aluno aos cursos do Instituto Federal? Ainda mais, a gente tem a grande notícia das últimas horas, que a Universidade Federal de Santa Maria aboliu o vestibular. Isso implica numa mudança, eu diria até radical, no funcionamento a questão, se formos pensar os cursinhos, tudo isso que vai, essa transformação que vai ocorrer lá em Santa Maria. De que forma, eu imagino que vocês devam estar estudando isso, mas enfim, como é o ingresso do aluno no Instituto Federal Farroupilha? Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Manifesto minha satisfação de estar aqui falando desse nosso projeto, que é um projeto da comunidade e não deixa de ser um projeto pessoal nosso também, né? Bom, Fábio, atualmente os nossos alunos ingressam com nós chamamos de vestibular. Eles precisam fazer uma prova ao final do ano, em dezembro, é como se fosse um vestibular mesmo, no ensino médio, com a prova objetiva e, para o ingresso no superior, objetiva e um texto dissertativo. Mas é lógico que nessa semana, né, a partir de ontem, manifestou-se assim, essa revolução para a nossa cidade, que muitos alunos vão prestar vestibular na UFSM. E a UFSM aderiu ao Enem. Né? 100% do ingresso na UFSM vai ser Enem. Então a gente vem, na verdade isso parece tomar a comunidade de surpresa, mas nós que estamos dentro de todo esse processo, essas ideias vêm amadurecendo. Né? A ideia do vestibular, ela era há muito tempo questionada. Então, e toda essa mudança no vestibular também comunica de mudanças estruturais que vem acontecendo no ensino médio e na educação, né? Mais ou menos como aquela ideia de que a gente está numa rodoviária e começa a movimentar o ônibus do lado e a gente tem a impressão que é o nosso que está movimentando, ou o nosso está movimentando e parece...
Então, a gente que está dentro, muitas vezes, não percebe as mudanças, ou quem está fora também. Mas são mudanças lentas que vêm ocorrendo em todo o contexto educacional e, basicamente, no ensino médio. Mesmo no estado do Rio Grande do Sul, estamos com formações dos professores voltadas nessa região macromissioneira, formação muito, muito contundente dos professores, visando justamente a resposta a todo esse panorama que está aí e que nós precisamos, né, nos manifestar. Não podemos ficar parados, né? Então, por hora, ainda, a nossa forma de ingresso no Instituto Federal é prova, né? Uma prova que ela vai ser amplamente divulgada no final do ano, mas ela acontece normalmente início de dezembro. Fora isso, né, o aluno perdeu essa oportunidade, a gente não tem outra possibilidade. Nesse momento, é o vestibular, né, que nós chamamos de vestibular. E quantas vagas? Já existe uma perspectiva, se pensar no final do ano? Nesse ano, agora, nós ofertamos informática para a internet, gerência de saúde, 2 cursos médios subsequentes, ou seja, para quem já concluiu o ensino médio. Foram 35 vagas em cada uma dos cursos noturnos. Tivemos ofertas também para o turno da tarde, mas infelizmente não fechou. Não fugiu das nossas projeções, porque o aluno do ensino médio subsequente é um aluno que trabalha. Sim. Então, ele não dispõe do dia para o estudo. Ele é um perfil de aluno noturno. Né? Para o próximo ano, nós estamos aí delineando novos cursos, nossos projetos. Eu não sei se já podemos pontuar alguma coisa, diretor. Fábio, assim, nós estamos numa trajetória, né? Nós estamos montando nosso planejamento para os próximos 5 anos. A ideia, nós temos o Instituto, na sua lei de criação e nas metas que nós definimos, né, junto ao MEC, que pactuamos, nós temos que em 5 anos completarmos a nossa infraestrutura básica e atendermos 1.200 alunos. Esse é o número que nós buscamos. Para isso, o Instituto vai receber, isso acho importante para a região aqui, nós vamos receber 60 docentes e mais 60 técnicos administrativos, de pessoal direto, né, ligado ao Instituto Federal Farroupilha. Nós teremos 120 pessoas trabalhando ao completar o 5º ano. Fora aí toda a questão de terceirizados ainda que vem atuar. Né? E com essa infraestrutura, 1.200 alunos. Né? Em relação a... Sim. E nessa perspectiva, nós estamos agora numa fase muito importante, que é onde nós estamos iniciando a definir que cursos vamos ofertar e em que momento esses cursos serão ofertados. Após nós sairmos daqui, nós temos uma reunião com os agentes da comunidade aqui que atuam na parte de tecnologia da informação, para discutirmos com a comunidade, dentro dessa linha, desse eixo, qual dos cursos, né, que nós podemos realmente ofertar, que venham não o interesse do Instituto somente, mas o interesse da comunidade. Esse assunto, inclusive, foi tratado na sexta-feira passada aqui no Café Missioneiro. Em relação ao que tu citaste, dos cursos subsequentes, o Instituto pensa em oferecer o ensino médio completo e daí já junto disso essa especialização? Sim, nós oferecemos tanto o ensino médio integrado, que o aluno faz o ensino médio e a profissionalização, né? O ensino médio concomitante, que o aluno temos essa possibilidade de oferecer, o aluno faz o ensino médio em uma outra instituição e pode vir fazer o profissional, né, o técnico conosco, ou a nós irmos em alguma instituição fazer essa oferta. Esse é um projeto que pode vir a acontecer. E o ensino médio subsequente, que é o que nós estamos oferecendo nesse momento. Mas o nosso objetivo, sim, é oferecermos já no ano que vem alguma turma com ensino médio integrado, né? Que o aluno vai lá, fica conosco para as disciplinas básicas e para as disciplinas técnicas ao longo de todo o dia. Né? E eu ainda pontuo, assim, Fábio, uma questão que talvez agora a gente possa falar até com mais tranquilidade, porque muitas vezes, qual é o objetivo do ensino médio? Vestibular. O professor, muitas vezes, seleciona os seus conteúdos ou projeta os seus conteúdos tendo em vista o vestibular, né, da URGS, da UFSM. Isso é uma realidade. Foi, vamos dizer, praticamente. Foi, até ontem era uma realidade. Dizer isso, é assim, verdade. Eu, como professora, eu sou da área das letras, da linguagem, então isso... Hoje se fala tanto, né, nas habilidades de leitura, de escrita, de poder... focar efetivamente nessas questões comunicativas, né? Acho que isso nos liberta bastante. É impressionante. Eu dizia, então, que era uma ideia, assim, diz muitas vezes, não, vai fazer técnico, mas dificulta para o vestibular.
Isso é uma grande verdade, né? Nós tivemos, eu provenho do campus de Santo Augusto, assim como o professor César, e nós tivemos um desempenho brilhante no Enem ano passado, com alunos do interior de Campo Novo, do interior de Sede Nova, né? São comunidades que eu nunca tive, antes de sair de Santo Ângelo, né? A gente não tinha conhecimento. E alunos estão lá, na UFSM, na UFPEL, na Federal do Paraná, fazendo cursos, eu digo, arquitetura, direito, né? Cursos que tem uma competitividade e uma grande procura, né? Então, o Instituto tem essa formação ampla, né? Ele como trabalha com muitas habilidades, com muitas competências, com um foco muito grande no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, nossos alunos participam de projetos de pesquisa, tem forte essa questão da extensão, interligados com o ensino. Então, a gente consegue, assim, uma formação muito ampla, eu diria assim, aquilo que a gente busca da educação integral. Então, eu tenho uma aposta muito forte no bom desempenho dos nossos alunos na prova do Enem, né, e no ingresso nas universidades de renome. Um dos pontos que chama a atenção para mim, conversando com vocês e ouvindo, vivenciando esse momento, eu diria, até utilizando essa notícia de ontem, que finalmente eu acho que está estabelecido uma fronteira ou uma quebra de narrativa, dá para se achar a denominação diversas aí, mas que finalmente essa história do vestibular, de só imaginar que tem que aprender uma pequena fórmula ou um macete e tal, e não entender nada do que está fazendo, porque a gente sabe muito bem que é mais ou menos assim que a coisa funciona para uma grande parcela dos estudantes, estabelecerá uma nova realidade. E isso fará com que reflexos ocorram imediatamente, eu acho, na própria sociedade, enfim. Dentro desse assunto, eu queria chamar a atenção, eu fui corrigido pela professora aqui no começo, mas o que eu queria dar a entender é a importância do ensino técnico, do ensino das pessoas aprenderem efetivamente como as coisas funcionam, ou aprenderem a fazer, porque muitas vezes ocorre que tu passas 4, 5 anos num curso universitário, no momento que tu sai de lá, tu não sabe aplicar absolutamente nada daquilo. Eu conheci muita gente assim. E, então, usando um exemplo, Pelotas tem escola técnica federal, e daí, claro, depois a gente vai dar a amplidão do Instituto em relação a se estabelecermos um comparativo a uma escola técnica, mas a importância que tem uma escola técnica, algo que forma o pessoal no ensino médio para uma comunidade. Eu queria que vocês ilustrassem essas minhas palavras no sentido do que isso pode ser bom para Santo Ângelo, para a região. Bem, tu falaste ali a respeito de escola técnica, formação técnica. Eu sou uma técnica também, né? Porque a minha formação de segundo grau, né, que é o ensino técnico, né? Sou técnico em contabilidade também. E realmente o aprender a fazer, ou ter essa profissionalização toda, ela é muito importante, porque hoje, principalmente, o nosso mercado, né, tem essa grande necessidade, né? Então, o que o Instituto, um dos grandes objetivos dos institutos federais como um todo, que são oriundos dessas escolas técnicas que existiam, né? O que é exatamente essa profissionalização, é preparar, né, essas pessoas para estarem realmente aptas a desempenhar então a sua função dentro de uma necessidade emergente que existe hoje no mercado de trabalho como um todo. Porque a gente vê hoje que existe realmente uma carência muito grande, né, de técnicos em várias áreas, e os institutos federais como um todo, ele vem exatamente para atender então a essa demanda. Poderia até falar mais um pouco? E assim, e aproveitando um pouco o gancho, né, Fábio, algumas experiências que nós já temos, mesmo o Instituto sendo uma instituição assim nova, né, nós temos assim experiências exitosas. Então, lógico, Santo Ângelo nós vamos contar essas histórias com prazer daqui a uns anos, né? Mas do campus que a gente é oriundo, nós tivemos alunos que completaram o técnico em alimentos, por exemplo.
automaticamente eles já se identificaram com a área e o Instituto busca isso, verticalizar, né? Então eles procuraram o chamado tecnólogo em alimentos. Concluíram o ensino superior e de uma turma que eu tenho a lembrança lá, 4 desses alunos entraram diretamente no mestrado em Pelotas. Tá? Então mostra que o aluno ele começa já do início a se identificar com uma área, né? Começa a conhecer isso e sente prazer, sente o gosto disso, vê as oportunidades e ele não para só por aí. A ideia da formação técnica não é uma formação que ele tem que parar de estudar e aí vai para o mercado. Não, não é isso. Né? O Instituto oferece a formação técnica e por isso uma das nossas diretrizes é a verticalização. A nossa ideia aqui, por exemplo, em todos os nossos campos, é ofertarmos ensino técnico e oportunizarmos que esses alunos, no próprio Instituto, depois continuem seus estudos. Né? Essa formação naquela área comum. Né? Então, esse é um grande diferencial, porque a gente começa a formar esse cidadão lá desde o início, né? E oportuniza ele também já o ingresso no ensino superior. Esse é, para mim, um dos grandes diferenciais do Instituto. Não só formar para o mercado, né? Mas oportunizar que ele tenha essas experiências todas. Né? O professor César Kretz, diretor-geral do Instituto Federal Farroupilha, que juntamente com a professora Rosane Pagno e Maria Aparecida Luca Paranhos, estão aqui comigo no Café Missioneiro desta sexta-feira. A gente vai a um breve intervalo e em seguida estará de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. O Café Missioneiro desta sexta-feira recebe o diretor-geral do Instituto Federal Farroupilha, César Kretz, a professora Rosane Pagno, diretora de Desenvolvimento Institucional, e a professora Maria Aparecida Luca Paranhos, diretora de Ensino. Além dos cursos que estão sendo ofertados, que a gente falou há pouco, o Instituto Federal Farroupilha oferece outras opções de ensino, de educação. Professora Maria Aparecida, que cursos são esses? O que a comunidade dispõe com o Instituto Federal Farroupilha? Bom, eu vou pontuar 2 aspectos, 2 cursos que nós estamos ainda ofertando. Um é o EAD, é um curso à distância, 80% dele é à distância, 20% presencial, no pró-funcionário. Dentro do pró-funcionário nós temos 4 ou 5 cursos, que são cursos voltados para funcionários de escola, professores ou técnicos. E esse curso que nós estamos oferecendo agora, ele é em infraestrutura escolar. Então, é um curso bem bacana, são 3 módulos, um módulo mais de formação geral, sobre questão bem humanística, depois o segundo módulo mais questões pedagógicas, e o terceiro pôr a mão na massa mesmo. Questões hidráulicas, elétricas, de iluminação. Então, é focado para o funcionário que tem, né, que tem esse perfil, que tem esse interesse e que todas as instituições de ensino precisam. Né? Hoje, esses serviços são terceirizados, as pessoas buscam de fora. A ideia é poder formar nas escolas um profissional que dê conta dessa demanda que numa instituição de ensino, ainda mais nossas instituições que já estão, né, são prédios antigos, muitas vezes, demandam muito esse profissional. Então, esse EAD, em breve nós vamos abrir o edital, aí nós tivemos uma procura bacana, mas o pessoal ainda não está habituado, né, Fábio, nessa estrutura de edital, porque tem edital, tem que ler o edital, tem que interpretar esse gênero textual, né? Tem que estar atento, não basta só o diretor da escola entregar um edital para um funcionário que ele não vai conseguir ler e interpretar. É a questão do analfabetismo funcional de que tanto se fala. Né? Então nós tivemos uma inscrição bacana, um grupo bom, mas aí faltou a entrega da documentação. Então, nós vamos reabrir esse edital, vamos contatar com essas pessoas para que elas entreguem a documentação e que, de repente, mais pessoas possam se integrar. Só que, realmente, precisa ter ensino médio completo e precisa ser funcionário de escola. É um curso voltado, totalmente gratuito, é bom deixar claro isso. Tudo que o Instituto Federal oferece é totalmente gratuito, você não paga absolutamente nenhuma taxa, né, de documentação ou aquelas manias de jornalista, a gente ouve informações como essas e fica preocupado de que forma essas informações chegam até quem é o foco, quem é alvo. Sim, disso. De que forma isso é feito? Esses editais são publicados aonde? Qual a comunicação do Instituto
com o seu público? Bom, Fábio, nós, claro, o edital é publicado na página do Instituto Federal, mas nós fizemos um intenso trabalho de divulgação com a Coordenadoria de Educação, com a SMED, estivemos em rádios, publicamos em jornais da cidade também, e fomos, apesar de estarmos com um número reduzido de pessoas no Instituto hoje, né, porque estão chegando as pessoas do concurso ou das remoções de outros campos, mas nós estivemos visitando as escolas, né, contatando com essas direções, quando possível contatamos com os próprios funcionários, e é isso, né, precisa ser esse olho no olho, precisa ser essa conquista, até para encorajar, né, porque muitas vezes o funcionário às vezes pensa assim, mas isso não vai mudar meu salário, mas a educação nos constitui, né, a educação nos torna mais gente, estudar sobre filosofia, sociologia, antropologia, pode ser muito bacana para alguém, principalmente que já deixou muito tempo a escola. E faz bem para a saúde. Exato, tem esse processo de humanização. Então, a gente vê assim, as escolas com quem a gente contatou, que foi lá, falou com as pessoas, até para o profissional se sentir valorizado, né, Fábio? Acho que isso é bacana. Tu senta uma pessoa, vai lá, chama as pessoas, né, a merendeira, a que fica responsável pelos serviços gerais, e você conversa e diz, olha, tem um curso para ti, vai lá, o Instituto Federal é o teu lugar, é um lugar bacana de estar, você vai estudar isso, olha as disciplinas. Então, dá essa sedução, né? Sim, Provoca essa falta. E mesmo que ainda sejamos dominados por uma questão, né, que o dinheiro que move tudo. E não, a gente acaba descobrindo, fazendo esse tipo de atividade, a gente acaba por descobrir que não é o dinheiro que move. Né? O que nos move está na educação, inicialmente. Além desse público, o que mais pode ser oferecido? Então, nós já falamos dos nossos técnicos subsequentes, dos nossos projetos para o ano que vem. Temos esse EAD que em breve deverá ser reeditado aí pela reitoria em Santa Maria. E também, então, o Pronatec, que ainda temos algumas vagas. Eu vou só... Depois eu passo para a professora Rosane, que é ela que trabalha mais no Pronatec, mas eu preciso falar do Pronatec Mulheres 1000. Porque o Pronatec Mulheres 1000 é um curso no qual eu trabalhei lá em Santo Augusto. Não era ainda na modalidade Pronatec, era um programa do governo federal. E ele é um curso, assim, muito, muito bacana. Porque ele se volta para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, você traz para o espaço educacional mulheres que sofrem violências, né, físicas, emocionais, de exclusão, né, exclusão por parte da educação, baixa escolaridade, baixa autoestima. Então, a gente dizia assim, seria interessante tirar uma foto delas no primeiro dia, quando elas chegam no instituto, e ao final do curso. É a prova, Fábio, de que a educação humaniza, né, de que a educação nos torna mais gente. A mudança que essas pessoas têm, não só na questão de aprender um fazer, né? No nosso curso lá era manipulação de alimentos, então elas aprendiam pães, massas, conservas, manipulação de carnes, leites, era um curso muito interessante. Eu trabalhava a linguagem à mulher. Então, a gente trabalha várias questões sobre violência, sobre publicidade, sobre os estereótipos. Então, é um curso pelo qual eu sou realmente muito, assim, sou uma entusiasta, dentre muitas situações do Instituto Federal, mas Mulheres 1000 é um curso pelo qual eu tenho um carinho muito especial. E ainda nós temos algumas vagas, né? Então, a inscrição é lá no CRAS, que é feita, e depois, então, essas mulheres entram e se tornam... E o interessante, Fábio, a gente teve muitas alunas que frequentaram o curso e depois, já no final do ano, foram fazer o vestibular, né? Ou foram dar conta do ProEja, ou foram, ao longo do curso, sendo alfabetizadas, porque também isso, nós acolhemos para esse curso mulheres que não são alfabetizadas, né? E é interessante, parece alguma coisa muito distante. Não, mulheres de 40, 30, 40 anos não alfabetizadas. Então, também isso é cuidado dentro do Instituto, né? Então, Mulheres 1000, assim, acho que é um espaço que precisa ser visto mais na nossa cidade, que é essa possibilidade, que ainda tem vagas sobrando. Agora eu passo para a professora Rosane falar do Pronatec. Perfeito. Dando continuidade ainda à questão dos Mulheres 1000, né? Que o Mulheres 1000 hoje faz parte, então, do Pronatec, que antes não fazia parte. O que está em andamento? Nós estamos em andamento com o curso de confeitaria, auxiliar de confeitaria, já em andamento com turmas fechadas, e o que está em aberto. Iniciamos já o curso de aplicador de revestimento cerâmico. Esse ainda mesmo ter iniciado, tem uma porcentagem X, pode ainda ingressar. Que é um curso bem interessante aí, né, que as mulheres entrando no mercado da construção civil,
Então também tem bem aberto. mais caprichosas. É, né? mais cuidadosas, são muito minuciosas, né? Então elas já começaram, essa turma começou. E tem outra que a gente está, digamos assim, tentando ainda fechar a turma, né? Que é operador de processamento de frutas e hortaliças. Também é só para mulheres. E a gente espera conseguir, né? Porque a gente precisa assim que essas pessoas procurem, né? Isso é no o CRAS CRAS. também? É no CRAS também. Então toda a pré-matrícula ela é feita no CRAS, né? Já recebe a documentação e depois passam para a gente confirmar essa matrícula, então efetivamente estarem atuando. Nosso objetivo o que é? São 100 mulheres. Nós gostaríamos de formar nesse primeiro momento pelo menos 100 mulheres e fazem parte então também do Pronatec. O que nós temos só de Pronatec FIC, que o Pronatec também, além do FIC, que é a formação inicial continuada, nós teríamos, hoje nós temos em aberto ainda o agricultor familiar, né, que é um curso através do MDA, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrícola, que é aqui em Santo Ângelo. O auxiliar administrativo também já começou, então agricultura familiar, podem procurar a Emater, né, para fazer as suas pré-matrículas. Nós temos um curso em Cerro Largo, nós também estamos atendendo já Cerro Largo, são 2 cursos. O programador web, né, e agente de desenvolvimento cooperativista. Então, um através do demandante, que é o MDA, né, que é o agrícola, e o MDS, que é, então, Ministério do Desenvolvimento Social. Então, são cursos que ainda estão em aberto, que a gente, né, gostaria muito que as pessoas, né, conhecessem mais esses programas. O CRAS tem digamos, uma empresa lá com eles que faz a divulgação também dos cursos, né? Então o demandante já tem essa incumbência, né, em termos de fazer esse trabalho. Sim. Que é uma questão absolutamente importante, eu quero já deixar tratado aqui com vocês, que nos forneçam essas informações de forma sistemática para que a gente transmita através das nossas plataformas aqui a divulgação disso, porque isso é efetivamente a demonstração do que a que o Instituto Federal Farroupilha veio, de se integrar imediatamente às grandes questões envolvendo as pessoas, porque às vezes determinadas instituições chegam e elas acabam oferecendo uma relação apenas burocrática com as coisas. Aqui nós temos algo prático. Nós vamos a mais um intervalo e em seguida a gente retorna com o café. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Encaminhamos a reta final da semana do Café Missioneiro, que hoje recebe César Kretz, diretor geral do Instituto Federal Farroupilha, a professora Rosane Pagno e a professora Maria Aparecida Lucas Paranho. Nesta reta final, a gente quer apresentar aqui e comentar para os nossos radiovintes e internautas o que a presença do Instituto Federal de Educação fez com as cidades nas quais foi instalado. Por exemplo, Alegrete, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, Santo Augusto, São Borja, São Vicente e o núcleo avançado de Jaguari fazem parte dessa grande estrutura do Instituto Federal Farroupilha. Aqui mesmo, rapidamente, surgiram exemplos. O jornalista Estevão Menini, que está conosco aqui no apoio à produção, chamou a atenção do que o Instituto fez em São Borja. Os participantes do programa chamaram a atenção que em Santo Augusto se diz mais ou menos o seguinte: Santo Augusto antes do Instituto Federal Farroupilha e Santo Augusto depois do Instituto. Nessa perspectiva, o que vocês imaginam para Santo Ângelo nesse período desses 5 anos aí que está se programando? Eu já fiquei pensando numa coisa imediatamente aqui, que eu terei 60, pelo menos, convidados novos para o Café Missioneiro, e isso me deixa muito contente aqui, né? Na questão da diversidade, das diferentes opiniões, os estudos, tudo que a gente pode discutir aqui. Eu já comecei primeiro momento eu pensei em benefício em causa própria aqui para mim. Mas o que vocês imaginam nesse sentido? Aonde estará, como será Santo Ângelo nos próximos 5 anos nessa questão da educação?
Temos que sonhar um pouco, né, Fábio? E assim, o Instituto é uma maravilha, realmente. A gente que entra nesse sistema aí, a gente se apaixona cada dia mais. Como tu falaste, nós temos, não é só essa questão econômica também. Isso a gente pode observar e nós temos um interesse no Instituto de fazermos um estudo para entendermos um pouco esse impacto econômico que causa nessas cidades e nas próprias regiões, né? Mas o Instituto ele vem, e para mim esse é o grande diferencial, ele vem para formar, para qualificar as pessoas que moram aqui. Nós não formamos gente, poucos alunos nossos vão embora. Eles vêm, eles trabalham aqui, eles se qualificam. Nós temos parcerias através de estágios, por exemplo, que são programas fantásticos de estágios, onde o aluno ele vai para dentro das empresas, vai para dentro das escolas e geralmente fica lá. E o Instituto não só trabalha a questão do ensino, né? É o que a Maria Aparecida comentava antes. Nós temos uma palavrinha-chave ali, que é a inovação. Inovação por meio do ensino, por meio da extensão e por meio da pesquisa. Então é isso que nós queremos ser partícipes, de um modelo de desenvolvimento. Ontem à tarde eu participei, ontem o dia todo, no seminário de planejamento aqui no município, e a gente nota o quanto é importante a participação do Instituto e de todas as outras entidades educacionais, enfim, que representam, o município aí. E nós estamos nos propondo a isto também, a sermos referência, em termos de educação, mas não só isso. De participarmos ativamente no cotidiano dessas cidades que compõem essa região. A gente não fala também só em Santo Ângelo. Já visitamos Catuípe, já visitamos Entre Juiz, já estamos com um programa em Cerro Largo, vamos a Giruá. O nosso sonho é bem mais audacioso do que isso. E lógico que esses 5 anos é um início. Certamente não é o nosso limite. Nós temos um projeto para 5 anos. Mas nesse caminhar, e aí as minhas colegas me ajudam um pouco, certamente nós teremos outros sonhos aí para desbravarmos. Eu acho que eu reforço um pouquinho essa ideia que o professor César traz, sabe? Da questão que a gente ouve muito no curso superior, essa relação entre ensino, pesquisa, extensão, o Instituto Federal, inovação. Isso é muito bacana numa instituição de ensino. Nós já com esse pouco tempo nós desenvolvemos já hoje projetos de ensino, além do ensino em sala de aula, a gente tem possibilidade de desenvolver projetos de ensino, inclusive é um seminário que está acontecendo, o Seminário de Diversidade Cultural, que está com uma atividade a cada mês, com palestra, fórum, mesa redonda, oficina, vai ter um sarau também. Temos os projetos de extensão, que são projetos, um é de produção textual, em que nós vamos trabalhar com crianças de escolas públicas, de ensino fundamental, outro de música, em que um dos professores vai trabalhar com música, então uma oficina de violão, música, para pessoas de fora, estou falando sempre de extensão. Nós temos a Carijada também, posso explicar, que é a produção, vai ser um evento que nós estamos organizando, em parceria com a Universidade Federal Fronteira Sul, também nós estamos estabelecendo esses contatos entre as instituições, que vai ser a produção da erva mate, porque nós temos lá no campus do Instituto algumas dezenas de erva mate. E precisamos, aquilo lá está sem manejo, sem um manejo adequado. E, por outro lado, nós temos os índios aqui, os indígenas, a comunidade indígena aqui próximo a Fenamilho, que demandam dessa matéria-prima, não só para o consumo, mas para os rituais deles, para a cultura deles. Então a gente vai promover uma carijada agora em junho, que é a produção da erva mate lá na aldeia, e fizemos disso tanto um projeto de extensão quanto um projeto de pesquisa. Eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa dentro dessa linha, e além de outros projetos de extensão que estão acontecendo, que agora são 3 ou 4 projetos de extensão. Então, isso é muito legal numa instituição de ensino. Eu venho de uma instituição particular, eu trabalhei bastante tempo no IES, aqui em Santo Ângelo. E a gente sabe que as instituições particulares, elas não conseguem dar espaço para a pesquisa, com exceções das maiores, mais voltadas, mas elas estão no ensino. A gente é basicamente sala de aula. O que você pesquisar, produzir, é o que se faz fora. E o Instituto Federal me possibilita isso, nos dá isso, essa possibilidade de estar envolvido com o ensino, com a pesquisa, com a extensão e mais, com a produção de novas tecnologias, com a inovação. Então, essa questão não tem como não refletir de maneira muito positiva, não só, como o professor César disse, e eu digo quando a gente diz Santo Augusto antes e depois, o São Borja não é só Santo Augusto, São Borja, é todo o entorno ali, é o Campo Novo, é o Nova Ramada, é Três Passos, e nós aqui também, então, como o professor
professor César comentou, é Santo Ângelo, mas é Giruá, Catuípe, entre Juiz, mexe com tudo, não tem outro jeito, né? Rádio ouvinte e colega aqui que participa às terças-feiras, Francisco Medeiros, diz o seguinte: nós já falamos isso aí, a média dos alunos do Instituto Federal Farroupilha estão praticamente iguais das escolas particulares na prova do Enem. Então, só para ilustrar o que foi dito há pouco aqui. E assim, ó, uma coisa que a gente tem que deixar claro também, a gente vem para agregar. Não é para tirar espaço, não. Nós queremos, por isso nós estamos fazendo todo um diálogo aí com a Universidade Fronteira Sul, né, com a URI, com o IESA, com outras escolas aqui. Na verdade, existe um espaço de atuação a descoberto, né? E nós queremos realmente agregar nesse sentido, de trazer oportunidade para aquelas pessoas que hoje estão, de certa forma, excluídas desse processo. Esse talvez seja o norte principal do Instituto, a inclusão. Todos os nossos programas, Mulheres 1000, que foi falado aqui, os cursos de Pronatec, né, é isso, é nós buscarmos aquelas comunidades que estão com menos acesso a esse tipo de oferta, né? E outra coisa importante que a Cida falou a respeito da pesquisa, o Instituto tem um grande objetivo da pesquisa aplicada. Então, é exatamente, tem a ver com a inovação e a pesquisa aplicada. Então, só salientar também esse aspecto muito importante que envolve a instituição como um todo, né? E através disso, nós vamos buscar parceria com as empresas locais, né? Porque nós temos um núcleo de inovação tecnológica. Inclusive, nós temos metas de registro de patentes. É algo... 1 hora, os 50 minutos não são suficientes aqui, né? Para a gente contar tudo que nós podemos, estamos planejando para esse campus aqui. Muito bem. Fábio, acho que uma questão que ainda não foi tocada aqui, além dessas questões do ensino, pesquisa e extensão, nós alunos podem trabalhar com bolsistas, né? Eles concorrem pelos editais a bolsas. A bolsa para trabalhar, né, no projeto de ensino, no projeto de pesquisa, no projeto de extensão, além das bolsas de auxílio permanência, né, que para o aluno, para auxílio transporte, para poder se manter estudando. Então, tem várias políticas hoje voltadas para a questão educacional e que o aluno do Instituto Federal Farroupilha pode usufruir, né? Professor César, talvez quisesse falar um pouquinho mais sobre as bolsas. IF Farroupilha, tem 2 Fs ali no meio, iffarroupilha.edu.br, está no ar. Hoje pela manhã estava com algum problema, mas neste site, iffarroupilha.edu.br, o pessoal encontra todas as informações para se aproximar deste universo apresentado aqui no Café Missioneiro desta sexta-feira. Eu, de antemão, já deixo o convite aqui para o pessoal voltar aqui. O primeiro programa foi feito. A gente, no começo, quando tratou, teremos 50 minutos, parecia uma eternidade. E faltou tempo para alguns recados aqui, mas era isso. O Café Missioneiro está chegando ao fim. São 14h. Minha obrigação é entregar a programação da Novos Horizontes para a Vivian Ferraza, que a partir de agora veicula, apresenta uma tarde de música boa para os radioouvintes. Quem nos acompanha por novosHorizontesFM.com/NHTV fica com uma super seleção dos videoclipes que não se encontra por aí com muita facilidade. Este é o meu boa tarde, um bom final de semana. Fiquem atentos ao nosso site. As atualizações ocorrem o dia inteiro, para dizer a verdade. A equipe está trabalhando. Neste final de semana teremos cobertura de alguns eventos pela cidade, como, por exemplo, o Mercosul Open de tênis. E era isto. Boa tarde, e a Vivian comanda a programação. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes FM.